Salve, chapeleiros! Estamos aqui mais uma semana para gravar mais um resenha. Eu tô aqui com o Edu, Salve. tô aqui com o André, Fala, rapaziada. tô aqui com o Luiz. Salve, rapaziada! E no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre o Brasileirão. O André vai explicar como é que vai ser. É o seguinte, a gente vai pegar os 20 times, né, que estão participando do Brasileirão. Vai falar que se eles estão acima ou abaixo da nossa expectativa, que a gente esperava no começo do ano. E o que dá para eles conseguirem e o que a gente acha que eles vão conseguir. Então a gente vai mais ou menos começar aí do 20º, que é o Goiás. E começa falando aí, Arthur. O que você acha? Seguinte, o Goiás tá numa temporada muito ruim. Ele tá com 20 pontos, né? O lanterna do Brasileirão. O Coritiba tá logo à frente com 21, mas a temporada do Goiás é muito abaixo. Eles têm o Tadeu, que é um ótimo goleiro, que até hoje eu não entendo por que ele tá no Goiás, ele tem excelentes jogos. Se não fosse por ele estaria muito pior. Eu esperava que o Goiás ia cair esse ano, eu vejo que é um dos times mais fracos da competição, mas eu não esperava que estaria tendo uma temporada tão ruim assim. Dos últimos jogos só ganhou 2. Dos últimos 10 jogos só ganhou do Palmeiras e do Atlético Goianiense, que é muito pouco para um time que quer chegar aos 45 pontos e se livrar do rebaixamento. E você, Edu, você esperava já que o Goiás ficasse nessa posição? Não esperava porque ano passado o Goiás fez uma ótima campanha, mesmo tendo perdido o Michel, que era o principal jogador do Goiás ano passado. Eu achava que ia conseguir, não ia conseguir chegar em 11º, que foi a colocação do campeonato passado, mas eu achava que ia brigar pelo nosso Sul-Americano, algo assim. Não esperava que tivesse uma campanha tão ruim assim. É muito absurdo, né? O Goiás ano passado ficou na frente de times como o Atlético, que hoje tá brigando pelo topo, né? Foi uma decaída muito grande do time do Goiás. E você, André, o que você tá achando do Esmeraldino? Eu acho que assim, o time do Goiás, nas duas primeiras rodadas, eu vi que ele tava muito ruim, o time do Goiás. Não tava jogando bem, mas no começo mesmo, assim, eu pensei que eles iam ficar lá pra parte de baixo, mas eu não esperava que eles ficassem na lanterna, não. Eles perderam muitas peças, né? Por mais que tenham jogadores interessantes, né? Como o Tadeu, o Rafael Moura, eu acho que tá muito difícil na temporada do Goiás. Eu acho que é bem difícil eles não caírem, eles têm que fazer muitas vitórias, coisa que eu acho difícil. A parada tá bem difícil pro Goiás. A gente já boa contra o Corinthians, né? Vamos ver se consegue arrancar um ponto. E você, Luiz? O que você tá achando do time aqui, nosso vizinho? Eu não acho que seja muito abaixo do esperado, igual vocês estão falando. Ano passado, a sua principal peça era o Michael. E o Michael viveu um ano maravilhoso, assim como o Bruno Henrique, ano passado. Esse ano, com toda certeza, caiu muito o futebol do Michael. Porém, em relação ao Goiás, eu acredito que eu esperava já que ele fosse brigar para não cair, mas também não esperava que fosse a 20ª posição. Eu esperava que fosse times como o Atlético Goianiense, que hoje se encontra lá em 9º, e vem fazendo, para mim, uma das maiores surpresas. Então, eu acredito que eu não esperava a 20ª colocação, mas já esperava essa zona de rebaixamento. Isso mesmo, né? Agora vamos passar pro 19º, Coritiba. Coritiba que nos últimos 5 jogos perdeu 4, empatou 1, perdeu pro Botafogo, né? Um jogo muito importante. Tem nomes interessantes, tem o Giovanni Augusto no meio de campo, tem o Sabino, que é um ótimo zagueiro, mesmo errando o pênalti de uma maneira medonha no último jogo. Curitiba também não esperava muitas coisas, não. Acredito que ia ter uma temporada mais ou menos assim, brigando para não cair. E eu esperava que terminasse na lanterna. Vejo que o Curitiba tem que ter uma arrancada muito grande ainda para sair da zona de rebaixamento. Ele e o Goiás, para mim, são os dois que já estão quase certeza que vão cair. Você, André, você já vê a queda do Curitiba se aproximando? Eu acho que Curitiba e Goiás, eu acho que estão numa situação mais difícil agora, né? Mas o Curitiba realmente esperava já que seria uma temporada abaixo. O que estava acontecendo era o que a gente esperava. O Curitiba não vem fazendo bons jogos, mas teve algumas peças interessantes. O Curitiba não tá indo bem. Tá indo nas minhas expectativas mesmo, que era essas posições. E você, Edu, você esperava alguma coisa a mais do Curitiba? Não esperava muita coisa não acompanhava muito o futebol do Coritiba,
mas pelos jogos iniciais eu já esperava que não ia ser não ia tão bem assim. Eu acho que após esse jogo aqui agora do Botafogo que perdeu, praticamente decretou o rebaixamento. Cara, é muito estranho, né? O Curitiba não ganha desde outubro. A última vitória deles foi 31 de outubro, né? Passou novembro todo sem ganhar, e agora estamos chegando no final de dezembro e ainda tá nessa situação. Ainda tem alguma esperança, Luiz? Esperança sempre há, né, meu caro amigo? Mas eu acho que nesse último duelo direto que eles tinham contra o Botafogo, essa derrota ainda com um pênalti perdido já no final da partida pelo nosso grande amigo Sabino, que errou o pênalti para aquela palavra, o meu cartola, né? Ele e o Gabigol. Mas eu não esperava que o Coritiba fizesse uma boa temporada, apesar de ter alguns jogadores bons, como Sabino, como aquele. Putz, esqueci o nome do cara, com R, mas tudo bem. Giovanni Meia. Augusto, Ricardo Oliveira, Robson. Robson, esse cara aí é o brabo. Tem um também que sempre mete gol, um meia. Eu até escalei no cartão. Giovanni Mas, Augusto. Giovanni Augusto. mas eu já esperava que ele fosse ficar na zona também, assim como o Goiás. Então, para mim, ele não foi uma decepção, não. Foi uma normalidade para mim. Realidade pra você? Sim. O goleiro deles é bem interessante. O goleiro Wilson, que tem uma passagem pelo Atlético, eu gosto também deles. Os goleiros Muito são bom, bons, né? mas os times não ajudam, né, os goleiros. Indo agora pro nosso glorioso, o Fogão. O que você tá achando do Fogão, André? Trouxe Honda, trouxe Calu, tem o Babi. O que você tá achando dele estarem na 18ª colocação com 23 pontos? Assim, eu não esperava já muito do time do Botafogo. Pelo Campeonato Carioca já dava pra ver que os caras não estavam bem. E agora se concretizou. Eu não esperava que eles estariam numa posição tão baixa. Acho que eles iam brigar ali para não cair pelo rebaixamento. Mas não totalmente assim afundado, né? 5 pontos aí do 16º lugar. Ainda tem o Vasco, que também está a 5 pontos na frente, tá em 17º. Eu realmente esperava uma temporada bem abaixo do Botafogo, né? Uma temporada ruim. Mas eu não pensei que eles iam tão mal assim no Campeonato Brasileiro. Por mais que tenha sido realmente um pouco prejudicado pela arbitragem, tem muitas coisas aí bem ruins assim, acontecendo com o Botafogo em relação de arbitragem. Mas o time do Botafogo aí não vem num. Acho que é muito difícil eles não caírem. Ainda tem possibilidades, mas tem que ganhar muitas partidas. Coisa que eu acho difícil, o time do Botafogo não vai conseguir ganhar esse tudo de partida. Tá bem difícil para eles conseguirem 45 pontos. É isso. O Botafogo também estava um bom tempo sem ganhar a pegada do Coritiba, né? Desde o final de outubro não tinha ganhado uma partida também, mas ganhou do Coritiba. Você, Luiz, o que você está achando do Glorioso? Eu esperava um pouco mais do Botafogo. Eu não achava que ia brigar por Libertadores nem nada, tipo, talvez uma Sul-Americana, mas não esperava que estivesse brigando pelo rebaixamento. E eu acho que diferente do Coritiba e o Goiás, ele tem algumas chances de não rebaixar, mas são difíceis porque o Vasco está com 5 pontos à frente, com uma partida a menos. E eu também acho que os erros de arbitragem também, como o André falou, prejudicaram um pouco. Também tem certas coisas que só acontecem com o Botafogo, como dizem as pessoas, aquele gol do Inter. Tem umas coisas que realmente não dá para entender como acontecem. Cara, aquele gol do Inter foi muito estranho, né? Foi uma falha absurda do lateral. E Acho você, que eu falo do lateral foi de todo mundo, porque o cara passou a bola, ninguém também viu nada. Foi muito estranho aquele lance. foi muito estranho, né? Mas foi bom pro Inter, que a gente vai falar daqui a pouco. E você, Luiz? Fogão, como é que tá? E agora sobre esse lance, eu acho que não foi muita falha do lateral, não. Você pode ver que em diversos lances de falta, o cara pega a bola e vai tocar para pro outro cobrar a falta. Então acho que isso às vezes foi uma sacanagem do juiz. Mas aí fica por interpretação. Eu achei um pouco sacanagem, porque você pode ver que em diversos lances isso acontece. E o juiz sempre deixa o cara parar e bater a falta. Mas eu acho que o Botafogo me decepcionou um pouco. O Botafogo que veio com esse projeto de contratar velhos jogadores da Europa, né? Velhos ótimos jogadores da Europa. Que vinha também com aquele Babi, não sei dizer certamente. Fabi.
juntamente com o Pedro Raul, que vem fazendo até uma boa temporada, por ser um jogador jovem. E aí, mas eu acho que o Botafogo me decepciona um pouco. Eu já esperava que fosse brigar para não cair, mas eu acredito que ele ficaria ali em 14º. Ainda tem muito o que acontecer, né? Mas por enquanto ele vem me decepcionando um pouco. E como o Edu falou, eu acho que ele, diferentemente do Goiás e do Coritiba, ainda tem uma chance de não cair. Porém, sempre que está na zona está numa situação complicada, né? Mas Exatamente. vamos ver o que vai acontecer. Eu também vi o Botafogo nessa situação de ficar entre a última vaga da Sul-Americana, né? 12 hoje, mas com o campeão da Copa do Brasil e talvez Libertadores vai para 13, 14. Eu vi que o Botafogo ia estar nessa parte mais de baixo da tabela, talvez brigando para não cair. Mas quando esse projeto de trazer os velhos jogadores europeus, ele até me animou um pouco. Eu esperava que o Botafogo tivesse em 18º assim. Eu via ele em 16º, 15º. O Botafogo é bem abaixo. No Vasco também, né, Edu? O que você está achando do Vasco? Uma das maiores decepções do campeonato, na minha opinião. Eu esperava um pouco do Vasco, com aquele ótimo início de campeonato. Não esperava que brigasse pelo G4 ou G6, mas talvez ficasse em 18º, por aí. Eu não esperava isso, porque estava jogando muito bem no início do campeonato. O Cano continua jogando bem, mas tem vários jogadores que caíram de rendimento. E para mim foi a maior decepção do campeonato. Tá nessa também, André? Você acha que o Vasco é a maior decepção do campeonato? Não acho. Eu esperava que o Vasco não fizesse temporada tão ruim assim, brigando pelo rebaixamento. Você ficar lá entre 14º até o 10º, uma temporada estável, mas tá bem difícil pro Vasco. Eu acho que principalmente pelo fato de a dupla do Vasco, uma dupla dinâmica do Vasco, eu acho que sem esses dois o Vasco não funciona. Eu acho que o Vasco vai conseguir engatar agora com a saída do Benítez, eu acho que vai dar uma caída de novo, mas pra mim, pro Vasco tem que ter o Cano e Benítez. O Cano que é o cara da criação, muito bom, né? O Cano que é o cara que dá os passes geniais, e o Cano não, o Benítez, desculpa, e o Cano é quem coloca a bola pra dentro. Então, sem esses dois, sem as lindas jogadas do Benítez e a decisão do Cano, o time do Vasco não funciona, não tem criação. Tem o Ribamar, que erra todos os gols. Às vezes você tem o Benítez, que faz um passe lindo, o Ribamar chega a gol, às vezes você tem o Cano lá para receber a bola, mas só que ninguém consegue fazer o passe. Isso, falando mal do Ribamar, cara. 11 Também não tá questionando o que eu tô ouvindo, não. Falando mal do Ribamar, André, que isso? 11h30 da manhã. Não, mas eu vi o jogo do Vasco na Sul-Americana, depois daquilo eu não consigo nem mais zoar, falando que o Ribamar é bom, porque ele foi muito mal naquele jogo. Foi o gol que perdeu o Ribamar, não foi o Ribamar que perdeu o gol, André. É verdade. André, O gol você que tá vendo desviou isso, assim não. do Ribamar, na verdade, é verdade. Mas. Que isso, o Ribamar deu uma super furada, fi. Errou 2 lances no chão, fi. Tem nem como defender um cara desse. Não tem nem como defender. Eu vi o jogo, quase o jogo inteiro lá do Vasco, na Sul-Americana, e o Benítez fazia passes muito bons, passes inteligentes, mas a bola não chegava. Ainda tem o Gustavo Torres lá, que é o Ribamar colombiano. Resumo, eu acho que o time do Vasco só funciona com esses dois caras, né? Ribamar Ribamar colombiano, Gustavo Torres. Ribamar colombiano. Eu acho que o time do Vasco, se não tivesse as lesões, estaria um pouquinho melhor, acho que no campeonato. Lesão, coronavírus, do Cano e do Benítez. Acho que o Vasco estaria funcionando Eu melhor. acho que se não tivesse o Ribamar, eles tinham mais uns 6 pontos na conta aí. Que isso, ódio ao Ribamar. Quem falta falar do Vasco aí? O que você achou do. O que você tá achando do Vasco, Luiz? Eu acho, como vocês falaram, como o Edu falou, o começo de campeonato a gente vinha achando que vinha coisa boa, né? Eu não esperava que fosse brigar por um G4, mas eu esperava que ele fosse ficar ali em meio de tabela, 9ª posição, 11ª, não sei. Mas eu acho que, como o André falou, esse time é muito dependente do Benítez e do Cano. Além disso, fora isso, só tem imprestável nesse time. E o Ribamar? Não, o Ribamar é craque também. Muito bom jogador. Não, mas o Ribamar é um cara que
é um cara esforçado. Só que ele perde muito gol, ele é muito ruim. Tá entendendo? Ele é um cara esforçado, só que ele é ruim. É Aham. tipo o Tucci. É tipo isso. E aí, eu acho que o Vasco só nos iludiu. Mas a realidade do Vasco é essa realidade de rebaixamento mesmo. Essa realidade de brigar pra não cair. É isso que eu acho. Vasco em primeiro lugar foi muito aleatório, né, naquele campeonato, animou muita gente, animou principalmente os torcedores, mas o Vasco brigando para cair realmente é uma grande decepção. Não sei se é a maior decepção do campeonato, mas eu esperava um pouco mais do Vasco, no mínimo uma Sul-Americana, mas pré-Libertadores assim eu acho que não. Acho que, e agora pro Bahia, né? Bahia que fez um ótimo jogo ontem, um dos melhores jogos do campeonato. Foi marcado pelo racismo que o Gerson sofreu, né? Do colombiano, se não me engano, Ramírez. O que você tá achando do Bahia nessa temporada, André? Cara, o Bahia tem um elenco muito interessante. Acho que peças interessantes, né? Como, por exemplo, um exemplo que é o Rodriguinho, mas não tá indo bem, né? Acho que não ganha uns 9, 8 jogos aí que não ganha. Eliminado aí na Sul-Americana, o único brasileiro que restava, né? Muito mal, e agora o Mano foi demitido, né? Vamos ver o Bahia que demitiu o Roger Machado com essa temporada. Eu acho que não foi uma boa decisão. Eu gosto do Roger Machado. Mas eu acho que assim, a luta agora do Bahia realmente é contra o rebaixamento, por mais que eu não esperava. Esperava um time ali, o que ele fez mais ou menos na temporada passada, 11º, nono, 12º, esperava uma posição ali mediana do Bahia, mas ele tá indo muito mal nesse Brasileirão, muito abaixo da minha expectativa. Você, do abaixo da expectativa também, o Bahia? Eu também esperava um pouco mais do Bahia com o Rodriguinho, tava jogando até bem, fez alguns jogos bons. E eu não achava que ia brigar pelo rebaixamento. Eu achei que seria a mesma situação do Vasco, eu acho, entre 18º, por aí, porque no Bahia fez os jogos que me animaram bastante, pelo menos, e eu não esperava a situação. Você, Luiz? Tá gostando do campeonato do Bahia? Esperava mais? Como é que é? Eu acho que o Bahia, sim, pra mim, foi uma das maiores decepções. O Bahia, se a gente for analisar, tem mais elenco que grandes do que bastante time do Brasileirão, que está à frente do Bahia. Conta com grandes peças como o Rossi, o Elias, o Rodriguinho, o Douglas Friedrich, a Nino Paraíba. Então, se você for analisar, o time dele, por exemplo, é 10 vezes melhor que o do Fluminense, mas eu acho que não encaixou, né? Assim, eu acho que não sei o que aconteceu, mas vem fazendo uma temporada muito abaixo. Como o Edu falou, me animou em alguns jogos. Sempre apronta algo contra o Flamengo, contra alguns grandes iam arrancando pontos, mas O acabou Atlético que. Mineiro, principalmente, né? É, Ganhou no primeiro turno. e acabou que agora emperrou, né? E tá ali em 16º, brigando para não cair. Mas eu acredito ainda nesse elenco do Bahia. É um time bom, é um time forte. Eu acredito que ele vá atrás de uma Sul-Americana e não brigar para cair. É isso que eu acho. Bahia também me animei um pouco com o Bahia, Rodriguinho, né? Mas eu fiquei muito surpreso com o futebol do Douglas Friedrich. Foi um ótimo goleiro nas temporadas pela Havaí, ele caiu bastante. O jogo de ontem foi do Flamengo, não só naquele jogo, mas ele tá jogando muito mal, tá tendo umas falhas que ele não cometia. Eu esperava que ele ia ser um goleiro maior, mas o Bahia também esperava, assim como o André, que fosse um time para pegar a Sul-Americana e não brigar pelo rebaixamento, e eu acho que o Bahia não cai. Sport Recife agora, 15º colocado, com 29 pontos, uma mais que o Bahia. Eu acho essa uma temporada até que regular do Sport, brigou lá pela cabeça no instante, chegou até a estar no G6, se não me engano. Mas aí não é isso que o Sport briga, né? O Sport briga para se manter na Série A. Eu esperava que o Sport ia cair, mas tá tendo uma temporada até ok. E se tiver um grande avanço assim de Bahia, Vasco, Botafogo, acho que vai sobrar para o Sport, ele vai acabar caindo. E você, André? O que você acha? O que você espera do Sport? O que você está achando da temporada? O Sport, que quando Jair Ventura assumiu, ele foi eliminado muito precocemente na Copa do Brasil, quase caiu no Pernambuco, quase caiu não, mas foi muito mal no Pernambucano, também não, se não me engano, não tem uma boa atuação lá na Copa do Nordeste. Resumo, começou uma temporada horrível, uma temporada que eu com certeza apostava no rebaixamento dele, mas Jair Ventura
teve uma época que deu uma melhorada, tanto que o time foi lá pro G6, G7, uma época, mas agora já caiu muito de rendimento. Chegou reforços como o Thiago Neves, alguns jogadores que têm qualidade lá dentro, mas eu acho que o Sport ainda tem grande chance de cair, mais que o Bahia. Eu acho que o Bahia ainda tem um elenco muito de qualidade. Então, se o Vasco conseguir sair dessa zona, eu acho que quem cai junto com eles é o Sport. E você, Edu? Sport cai esse ano? Acho que tem grandes chances. Eu não sei o que falar sobre o time de esporte, porque teve altos e baixos, muitos. Teve momentos que esteve muito bem, outros momentos muito maus. É muito instável o time. Como o André falou, quando o Jair Ventura chegou, começou a jogar bem, aí depois caiu de novo. Aí de vez em quando faz uma partida boa, você não sabe o que esperar do esporte. É um time que oscila demais e pode ir para a Sul-Americana, mas também pode cair. É um time que me deixa isso com muita dúvida. E você, Luiz? Sul-Americana é rebaixamento ou nada? O que você acha? O que você espera do Sport? No começo eu não esperava nada de esporte, porque que elenco horroroso. Um time que conta com Patrick e com Iago Maidana. Já se complica, né? Lá na parte de trás. Mas eu venho até me surpreendendo no esporte. Esse ano ali em 15º, eu esperava que ele estivesse no rebaixamento. E eu só queria fazer uma análise que do 17º ao 12º tá muito emparelhado. É uma vitória do Vasco que ele vai para 12º, se os outros, é claro, perderem ou até empatarem alguns. Então, do 17º ao 12º é uma vitória que faz total diferença. Então é sempre brigar pelos 3 pontos ou até por 1 ponto, que 1 ponto ajuda demais já. Exatamente, né? Tá E muito... é isso que eu esperava do esporte. Eu não esperava nada demais, não. Tá muito embolado, né? Essa parte de baixo. Assim, a briga pela parte de baixo tá muito interessante. Fortaleza, que perdeu o Rogério Ceni no meio da temporada. O que você tá achando do Leão, Edu? Como sempre, Fortaleza, freguês do Ceará, impressionante. Parece o Flamengo com São Paulo. Mas tirando isso, Fortaleza faz uma temporada, eu acho que o esperado, porque com o Rogério Ceni a gente esperava um pouco mais, talvez um 8º lugar, um 9º lugar, mas depois que o Rogério Ceni saiu, eu acho que todo mundo esperava uma queda de rendimento, e foi o que aconteceu. Era de rendimento esperado, André? O que você ainda espera pro Fortaleza nessa temporada? Acho que o Fortaleza ainda consegue pegar aquela Sul-Americana, que eu acho que é expectativa. Acho que por mais que o Fortaleza fique até bem próximo da Libertadores, ano passado, né, bem perto ali do Inter, uns 3, 4 pontos ali pertinho da Libertadores, eu acho que a meta mesmo era pegar uma Sul-Americana, e eles não estão muito longe da Sul-Americana, não. Acho que eles ainda conseguem pegar. O time do Fortaleza tem jogadores interessantes, como o próprio Tinga, né, dos grande jogador. Grande jogador, o Tinga. Mas resumo, eu acho que o Fortaleza tá fazendo uma temporada um pouco abaixo, muito pela série também do Rogério Ceni, né? Tá dando uma caída aqui de rendimento. Mas eu acho que ainda consegue retomar, sim, que tem algumas peças interessantes no time do Fortaleza. Eu acho que consegue pegar uma Sul-Americana. Quem seriam essas peças interessantes? Felipe Alves. Felipe Alves, Paulão. Nossa, que peças, hein? Não, mas eu digo assim, o time faz uma Romarinho, Wellington Paulista, deixa eu lembrar mais de alguns. O time é ruim, galera. Para Não, mas de faz assim, O torcedor. time é organizado, cara. O Rogério Ceni fez milagre. Velho, o Rogério Ceni que organizou o time. O time hoje é desorganizadíssimo, velho. Fora Não, que quando eu pega o concordo. Ceará é sempre espancado, velho. Mas assim, eu acho que o time tem algumas peças interessantes. Não falei, o time tem ótimas peças, diferente do Bahia, que tem realmente jogadores muito bons. Mas tem algumas peças interessantes. Mas eu acho que assim, não vai cair de jeito nenhum. Eu acho. O Fortaleza não cai. E consegue para o Sul-Americano. Você tá cravando com muita certeza. Esse campeonato tá muito doido. E eu não duvido nada que o Fortaleza caia muito de rendimento sem o Rogério, né? Assim como tá caindo. Não, ele já tá caindo de rendimento com o Rogério Ceni, mas assim, tá, temporada assim, sem o Rogério Ceni tá indo bem. 14º.
Tudo bem. Tá indo bem, mas em piscar de olhos, o Vasco sai da zona, Bahia Sport engata uma sequência e Fortaleza cai. Bom, deixa eu falar. Por favor. Só para completar. O Fortaleza que foi espancado pelo Ceará nessa rodada, que era para eu ter feito uma das maiores pontuações da minha vida, porém o Vina também errou pênalti para completar a bosta do meu cartola. Então foram 2 pênaltis perdidos e um vermelho pro meu time. Fora que o Vina era meu capitão. Mas o Fortaleza não tem time bom. Assim, tem algumas peças que podem ser assim, interessantes, mas o Rogério Ceni realmente tinha um ótimo sistema defensivo que encaixava nesse Fortaleza. Esse Fortaleza que era um dos times que menos tinha gols sofridos. Até agora tem. É um time organizado defensivamente, mas era um time que, na minha opinião, o Rogério Ceni fazia, entre aspas, milagre. Eu acho que esse time, como eu falei, tá muito embolado. É uma vitória que ele vai pra zona, é uma vitória dos outros que ele vai pra zona, é uma vitória dele que ele vai pra 11º. Então, tá muito embolado. Então, é sempre os 3 pontos que importam, é jogo a jogo, que a gente vai pensando melhor sobre como é que vai ficar a vida do Fortaleza. Porém, eu não esperava muito mais que isso. Com o Rogério Ceni, eu acho que eles estavam lá para 8º, estavam muito bem. E agora só vem caindo, né? Então, e eu acho que é isso que deve acontecer. Mas aí a gente tem que analisar também quem serão os próximos adversários do Fortaleza. Fortaleza vai estar, acho que vai estar nesse meio de tabela, né? Ou acho que ele vai ficar tipo no meio, no limbo, né? Nem vai cair, nem vai pegar. Assim, eu não acho que o Fortaleza passe assim de 12º, 13º, não. Mas também tem chance dele pegar ali um 17º. Eu acho que as 3 últimas vagas do rebaixamento são mais complicadas, mas a 17ª vai ter uma boa briga. Exatamente. E eu já levou uma pergunta para você, Luiz. O Bragantino, 13º, ainda tá nessa briga por rebaixamento ou ela tá entre Fortaleza, Sport, Bahia e Vasco? O que você acha? Não, na minha opinião, ele ainda está nessa briga. Para mim, tanto ele como o Atlético Paranaense ainda estão nessa briga. Eu acho que o Corinthians que começa a se distanciar um pouquinho, mas tá muito embolado ainda. 31 pontos, com uma vitória o Vasco chega a 31 pontos e vai para 12º, por exemplo. Então, como eu falei, esses times têm que buscar o jogo a jogo pelos 3 pontos. O Bragantino que todo mundo veio falando demais, né? Para mim foi um dos times que... principalmente o Arthur com o Claudinho e tananã. Foi para mim uma das maiores decepções também, mas todo mundo falando demais. Eu particularmente não esperava muito, mas eu esperava uma pontuação talvez um pouco melhor, talvez ele ali com uns 34 pontos, 33 pontos ali em 11º, 10º lugar. Mas como pessoas falavam de G6, isso eu já não esperava. Então para mim foi uma temporada talvez abaixo, né, do que o esperado. Mas é isso, é brigar para não rebaixar e buscar a Sul-Americana. Cedo, Sul-Americana pro Bragantino ou rebaixamento? Acho que nenhum dos dois, acho que ele vai ficar no nada aí. Era mais ou menos o que eu esperava. Não, eu esperava um pouco mais, mas nem tanto assim. Eu esperava que, sei lá, teria com a mesma pontuação que o Corinthians, que o Atlético Goianiense, mais ou menos nesse patamar. Está um pouco abaixo, mas nada de surpreendente, eu acho que não. E você, André? Você também estava no hype do Bragantino? Você já esperava esse campeonato médio, vai? Eu não esperava um campeonato tão bom assim do Bragantino, que era um time muito recente, assim. Só o Bambino se iludiu, né? Vamos falar a verdade. Só o Tudo se iludiu com o Bragantino, não esperava muito dele, não. Acho que a posição dele é o que eu imaginava nesse primeiro campeonato brasileiro. Gastaram muito dinheiro e para o que eles gastaram, era para ele estar lá em cima, à frente do, por exemplo, que o Ceará, o Santos Fluminense. Eles gastaram muito mais que esses times, né? Em contratações, mas não necessariamente vão ter um futebol melhor por causa disso. O Bragantino aí que tem peças interessantes, Claudinho é um exemplo.
não vem fazendo uma pré-temporada assim tão boa quanto muitos colocavam para ficar lá em cima. Eu não esperava isso, mas o Bragantino consegue pegar assim talvez uma Sul-Americana. Não acho que caia também, igual o Fortaleza, acho que não cai. Mas aquele negócio que tu falou, o Vasco ganhando uma partida, ele sobe lá para 13º, décimo terceiro. Ele sobe lá para 13º. Então tá uma doideira, mas acho que o Bragantino não cai, não. Cara, vou aproveitar que esse podcast tá longo, vou falar um pouco sobre o Bragantino, né? Vou poder me alongar um pouco, esse conversa vai estar bem longo. Cara, é o seguinte, eu tava muito no hype do Bragantino. Eu tava muito animado com o meu Bragantino. Eu nunca. Eu vi, tá um projeto interessante, contratações. Gastaram uma baita grana no Cleiton do Atlético, que eu não gostava, do Alejandro. Tinha nomes interessantes. Gastaram 20 e tantos milhões no Arthur, que era do Palmeiras. E aí eu achava, tipo, o Bragantino vai estar lá em cima. Vai brigar pelo alto da Sul-Americana. Vamos engatar um projeto bom. O Bragantino teve um início de campeonato horrível. Eu pensei, vai dar ruim, vamos cair. Mas aí depois, gostando disso, gostando do desempenho até então. Acho que até aqui tá tendo um campeonato ok. Ano que vem vai ser um pouco melhor, mas Bragantino é um projeto a longo prazo e o Claudinho, um dos melhores meias desse campeonato, vai salvar esse time. Não, cara. Agora, indo pro Atlético Paranaense, 12º colocado, vou começar com você, Luiz. O que você espera do Furacão? O time do Furacão perdeu muitas peças, né? Muitas mesmo. Nessas últimas 2 temporadas, vem perdendo sempre suas principais peças, porém veio com um tipo de jogo que veio dando certo na Libertadores, né? Fez até com uma boa campanha, dando trabalho para o River, né? Porém, no Brasileirão, na minha opinião, vem talvez decepcionando um pouco. Porém, eu acho que ele vai ficar nessa situação mesmo, é brigar para não cair. Na verdade, eu acredito que ele é brigar por uma Sul-Americana, é um time bem organizadinho. Não acho que tem chance de rebaixar, não. E eu torço pelo Atlético Paranaense, torço para conseguir essa Sul-Americana. E para mim é um time que não me decepciona e nem não é subestimado nem superestimado. Então eu esperava que ele ficasse ali nessa posição mesmo, uns 12º, 11º, 10º, por aí. Você, Edu, você esperava que o Furacão ia ficar lá em meio de tabela ou você achava que, assim como ano passado, ia brigar por um lugar alto? Eu esperava um pouco mais, como o Luiz, nem tanto. O Bragantino, eu esperava algumas 2, 3 colocações a mais no Brasileirão, mas nada demais, que perdeu muitos jogadores. O Atlético Paranaense é um time completamente diferente do time do ano passado. E é muito estranho, que nem o Luiz disse, o futebol é muito estranho, que um time 12º colocado no Brasileirão deu trabalho para o River Plate, que é o favorito a ganhar esse título da Libertadores. Você, André, o que você está achando desse futebol do Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro? Eles começaram bem abaixo, né? Mas muito porque perderam muitas peças, estão agora se recompondo, se entendendo de novo. Mas eu acho que o Atlético Paranaense vai ficar nessa posição aí para pegar uma Sul-Americana. É o que mais ou menos eu esperava, não esperava que ficar lá entre o G6, que nem da última vez, né? Do último Campeonato Brasileiro, não esperava isso. Mas eu acho que o Atlético Paranaense está fazendo uma temporada no esperado, nas posições de 12º até uns 10º, eu acho que é o que eu esperava do Atlético Paranaense. Eu também achava que o Atlético Paranaense ele ia estar bem no limbo assim. Mas deu trabalho pro River, tá ok assim com as peças que eles perderam ano passado pela última Copa do Brasil. E eu vou deixar a bola com você, Luiz. O que você está achando do campeonato do Corinthians? Eu só queria fazer mais um adendo do Atlético Paranaense que eu não consigo entender o porquê que eles vendem jogador e não contratam ninguém. Ninguém, assim, acima da média. Vendeu o Lodge, Bruno Guimarães, Pablo, tudo com bom dinheiro. Rony.
e não contrataram ninguém assim de bom valor, não formaram um time forte. Já em relação ao Corinthians, o Corinthians vem agora até se superando, para mim, né? Tinha feito um péssimo começo de campeonato, todo mundo estava dizendo que ia brigar para não cair, mas para mim eu ainda vejo ele como uma decepção pelo elenco que tem. É um elenco admirável, pelo menos para mim. É muito melhor que, por exemplo, o elenco do Atlético Goianiense, melhor que o elenco do Ceará, melhor que o do Fluminense, e está atrás desses times. Além disso, porém eu acho que ele agora vem dando uma boa melhorada e vem se reajustando em meio aos problemas iniciais e vai ficar assim nesse meio de tabela mesmo. Eu acredito que o Corinthians vai ficar assim em 11º, 10º, por aí. O Corinthians trouxe várias peças interessantes, não tão interessantes assim, mas Gemerson, que tava na Europa até agora há pouco, voltou pro Corinthians. Tá jogando um ótimo futebol, tá melhorando bastante. Gil. Falando às vezes. Gil, viu? É um monte de nome bom aqui, entendeu? Corinthians, ele brigava por... Trouxe um ótimo goleador, Jonathan Cafu. 6 gols nos últimos 6 gols nos últimos 3 anos. 6 gols. Caramba, que é brabo, viu? Bomba, né? Como diria craque Neto. Bomba. Bomba. O time do Corinthians é um time arrumadinho, mas ele tem muita estrela. Guardada, entendeu? Tipo, estariam brigando para top 6, pô. G6 do campeonato. Mas o time do Corinthians... Mas eu acho que assim, o time do Corinthians muito abaixo do que o elenco, né? O time em geral proporciona, assim, né? Como você disse, Casares, Otero, todos esses nomes que você citou. O time do Corinthians está muito abaixo. Acho que era para estar mais para cima. O time muito mais caro que do Ceará, muita gente aí, com muitas Rei da América, Casares, que para mim joga muita bola, só tem se dedicar, só acho um pouco mais, deixar dessas cachaças aí, seria um jogador muito mais à frente do que ele já é um ótimo jogador. Eu acho que o Corinthians está bem abaixo também das expectativas. Começou muito mal o Paulistão, mas chegou até as finais e isso falou, pô, agora sim, o Corinthians vai engrenar. Chegou até a perder a final, mas eu ainda colocava assim, fé no time do Thiago Nunes, do Corinthians, mas aí caiu muito no Brasileirão. Mas o Brasileirão agora tá nessa posição. Eu acho que eu não tinha muita expectativa pro Corinthians, mas eu precisava ficar pelo menos entre os 8 melhores, coisa que não tá acontecendo. E você, Edu? O que você tá achando do time do Corinthians? Falar bem do Casares não é mole, pelo amor de Deus. Não tô acreditando que eu tô ouvindo isso, mas... Eu respeito o Casares também, Monstro. Não, o Casares é craque, ele só é muito cachaceiro, velho, e preguiçoso. Ele é um gordinho que joga bola, velho. Que isso, Pelo amor de Deus, também, cara. Que isso. O podcast é sobre o Corinthians, tudo bem, tá falando dos times da cair, mas não posso deixar pra falarem mal do meu Casares, cara. O Casares jogou muito. O Casares tem jogos muito bons, cara. O jogo contra o Grêmio fez gol do meio de campo, cara. Já fez gol do meio de campo? Algum do seu time já fez gol do meio de campo? Ele joga bem a cada 100 jogos. É tipo ver uma estrela cadente, é tão raro quanto. E quando joga, é o melhor do time e decide o jogo. Tá. O problema é que ele joga uma vez no ano, né, Tuss? Tudo bem, aí decide um jogo do ano. É o jogo do ano. Santos, Luan, cada um decide um jogo e chega aos G6, cara. Aham.
Aham. Voltando a falar de Corinthians, vamos falar desse cachaceiro que é o Casares. Eu acho que o Corinthians está torcendo bastante para cair, né? No início do campeonato, mas eu acho que não vai dar mais. O Corinthians que só ganha do São Paulo, só joga bem contra o São Paulo. O resto do campeonato é uma draga. E eu acho que o Corinthians briga por isso mesmo. Uma Sul-Americana, tá ótimo pro Corinthians. Tá merecido, né? Para fechar aqui os times que estão na parte mais assim de baixo da tabela, o Atlético Goianiense, uma grande surpresa, está no top 10, né, Edu? Exatamente. Para mim a maior surpresa, uma surpresa positiva, diferente do Vasco, que foi a maior surpresa para mim negativa, porque eu não esperava nada. A gente começou também, eu comecei a esperar algo mais do Atlético Goianiense após aquela goleada, aquele baile que deu no Flamengo, que o Chico também, que joga o Chico, é um absurdo. Atlético Goianiense está jogando muito bem, e eu não esperava isso de jeito nenhum. Você, Luiz, muita surpresa no Atlético Goianiense. Tá uma situação muito oposta do seu rival, né, o Goiás. O Atlético Goianiense, pra mim, como o Edu falou, é a maior surpresa positiva. É o time que mais me surpreendeu. É um time que tem um elenco fraco, se você for pegar peças individuais, mas é um time muito organizadinho, time que vem fazendo ótimas atuações, na minha opinião. É um time que sempre vem arrancando pontos do Fluminense, eliminou o Fluminense da Copa do Brasil. Nem comentar sobre isso. Nessa última rodada ganhou do Fluminense por 2-1. Então é um time que ninguém nem vai vendo e já tá lá em nono. É um time que vem me surpreendendo muito e é um time organizado, sim, e que é difícil de se ganhar. É um time que às vezes arranca o empate, então é um time que me surpreendeu bastante. Você, André, sentido ainda pela eliminação? Como é que você tá achando esse campeonato do Atlético Goianiense? Eu acho que tá sendo colocado muito acima da média. Até Atlético era um dos que eu apostava que ia cair, por fato de não ter nenhum jogador assim muito bom, que vem na minha cabeça, mas eu gostei realmente do Chico, que inclusive, né, se eu não me engano, fez o gol, não, uma falha grotesca do Muriel ali nesse Copa do Brasil, chegar às oitavas, né? Não gosto nem de comentar sobre isso, mas tá fazendo uma temporada muito acima aí da média, que eu esperava que eles conseguiriam, acho que ia brigar lá abaixo, mas tá sendo uma surpresa para mim. É um time interessante ver eles jogando, né? Eu pensei que ia cair muito com a saída do Mancini, mas ainda continua fazendo uma boa temporada atrás de Goianiense, estou gostando deles. É isso, né? O Atlético Goianiense fecha assim essa primeira parte, os top 10 times que estão na parte de baixo da tabela. Então é isso, nesse resenha aqui, parte 1, resenha 14, parte 1, a gente falou um pouco sobre os times que estão na parte de baixo da tabela e que brigam por uma coisa mais inferior. Vai também ouvir agora a segunda parte do resenha, lá que a gente falou um pouco sobre os times desde o Ceará até o São Paulo, são os times que brigam Libertadores, talvez o Ceará esteja um pouco deslocado naquele grupo. Tá bem bacana também, compartilha pro seu amigo, esse ou outro, que tem o time dele, para ele ver o que a gente achou do time dele. Eu encontro vocês durante a semana um pouco sobre o especial de Natal, e semana que a gente vai falar um pouco sobre o semifinais da Libertadores, e é isso. Feliz Natal e falou. Siga a gente também nas redes sociais.